boa tarde. Falamos ao vivo, diretamente aqui do plenário da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão da primeira parte da 41ª reunião ordinária. Esse horário foi reservado para a palestra do fisioterapeuta Rodrigo Andrade, dentro da Semana Municipal de Conscientização sobre escoliose adolescente, uma semana que está sendo celebrada pela primeira vez neste ano de 2017 e que foi instituída através de uma lei de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, presidente da casa. Boa tarde a todos. Quero registrar e agradecer a presença do Dr. Rodrigo Andrade, que é fisioterapeuta, mestre pela USP, docente na PUC de Campinas, São Paulo. Lembrando que esta primeira parte, nós fizemos um projeto de lei que foi apreciado já pelos vereadores, já é uma realidade aqui na cidade, a lei municipal, que é a lei de conscientização, que cria a semana de conscientização à questão da escoliose. E o nosso doutor Rodrigo, que é especialista na nossa cidade, é um dos especialistas aí no nosso país, né, nos dá a honra com a sua presença hoje, doutor Rodrigo, e agradeço aí, a Câmara Municipal de Campinas agradece a sua presença, e passo a palavra ao senhor para que o senhor possa, para quem está nos assistindo, aqui presente na Câmara também, mas quem está nos assistindo, conhecer um pouquinho esse problema que afeta várias pessoas aí no nosso país. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço primeiramente a iniciativa e o convite, e podemos começar? Podemos sim, se o senhor quiser assumir a tribuna. Fique à vontade, viu? Ok, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos aqui em casa. Hoje, essa aula, essa palestra, é sobre a importância de um trabalho de saúde pública para, de fato, a conscientização, né, da escoliose, uma vez que essa é o primeiro ano da Semana de Conscientização de Escoliose aqui em Campinas. Então, eu vou dar alguns números para vocês. Só introduzindo, né, escoliose, para quem não sabe, é um desvio lateral da coluna, acompanhada com uma inclinação mais de 10 graus, acaba tendo um processo rotacional, ok? No plano sagital, ainda não tem de fato, um consenso, né? Mas a maioria das pessoas tem uma redução do plano sagital e leva, de fato, uma curvatura lateral da coluna, uma rotação axial e uma alteração, então, no plano frontal, nem sempre, mas na maioria das vezes acontece uma retificação. Só para exemplificar, acontece uma alteração tridimensional da coluna, tanto então da coluna quanto da costela e do tórax. Para exemplificar para o pessoal de casa, nada mais é do que não só a gente olha um S, mas também essa rotação que acontece na coluna. Isso não é novo, né? O tratamento da escoliose acontece desde 500 depois de Cristo. Parece um pouco diferente, mas os primeiros coletes ortopédicos eram dessa maneira, fazendo uma tração na coluna do paciente. Depois, em 1510, foram feitos por armeiros alguns coletes, né, de aço. Então, imagina ficar nessa posição. Depois, em 1800, o colete era feito com gesso, engessava o paciente, tá, e fazia esse tipo de tração. Até um pouco 60 anos atrás, mais ou menos, no Brasil ainda se usava esse tipo de terapia. Um advento muito importante para a escoliose e para a coluna em 1895, o advento da radiografia, e o RIPS, em 1914, foi a primeira cirurgia de escoliose, né, o primeiro cirurgião, a primeira artrodese da coluna, e em 1946 foi feito aí o colete de Milwaukee, esse colete com tração que ainda no Brasil é usado, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dele. Então, a escoliose idiopática, a gente separa em escoliose idiopática e não idiopática. Idiopática é mais ou menos 80% de todas as escolioses. Ela é definida, na verdade, ela não tem uma causa definida, por isso ela é chamada de idiopática, não apresenta dor e causa alterações
aí posturais. Ela é classificada de acordo com a idade. Então, infantil, a partir de 0 a 3 anos de idade, o juvenil, de 3 a 10 anos de idade, e adolescente maior, de 10 anos de idade. E o adulto? Claro que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, vão se tornar adultos com escoliose. E a gente tem também as não idiopáticas, ou seja, elas têm uma causa. Por exemplo, então, infantil aqui, juvenil e adolescente. A gente tem algumas causas, Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma perna mais curta que a outra, isso pode ocasionar, sim, uma alteração, porque na hora que está crescendo, na fase do crescimento, essa alteração, diferença de forças, faz com que a coluna entorte. Pessoas que nascem com uma malformação vertebral, ou que a gente chama isso de causas congênitas. Escoliose neurológica ou distrofia, então uma paralisia de parte dos músculos ou uma hipertrofia de alguns músculos, faz com que também possa entortar a coluna. E escoliose antálgica, que é aquela escoliose que a pessoa trava, fica torta, mas passou a fase álgica, não é uma escoliose estrutural. Então, quais são as possíveis aí causas? A gente chama de idiopática, mas, na verdade, a gente chama de multifatorial também, porque, na verdade, não é uma causa, são várias causas. Então, qual é a fisiopatologia? Uma deficiência aí do sistema nervoso central, alguma coisa no cérebro faz com que essa coluna, de fato, entorte. Alterações no esquema corporal. Uma deficiência hormonal da melatonina. Então, tem uma relação em países com menos sol, uma maior prevalência da escoliose. E defeitos genéticos aí da membrana celular, do tecido conjuntivo. Então, pode sim ter um fator também genético a escoliose. E também estímulos e sobrecargas aí assimétricas também poderiam estar levando a essa escoliose. Coloquei essas duas radiografias mostrando como é a escoliose, a importância da gente estar aqui de acordo com a sua progressão. Então, depois de um ano, a coluna da pessoa tinha uma pequena curva, dobrou de tamanho, aqui também, de 30 para 60 graus. Quais complicações que essa progressão pode ocasionar no paciente? Então, comprometimento pulmonar, uma vez que um lado do pulmão vai ficar mais comprimido. Dor crônica, uma vez também que a gente vai tendo maiores degenerações, deformidades, incapacidades funcionais e implicações psicossociais, uma vez também que esses indivíduos eles vão ter uma simetria no tronco, eles não vão querer usar biquíni na praia, ficar sem roupa, então também tem uma função muito importante nessa parte. Então, a prevalência mundial ela passa de 2 a 3%, é o número mais visto aí, mas tem bastante variação. Como eu falei, em países com menos sol, chegam até 10% a escoliose. Então, quem precisa ser tratado? 10% precisa de um tratamento conservador e de 0,1 a 0,3% só que requer uma correção cirúrgica. Não é o que acontece no Brasil e no mundo. A progressão da escoliose ela é muito mais frequente nas mulheres, ela é mais cometida e é mais frequente nas mulheres, e ela não só é mais frequente, como ela também é mais grave. Então, curvas mais leves, 1,3 mulheres para cada homem, vai aumentando o tamanho da curva, então de 20 a 30 graus, de fato, 5,4 meninas para um menino, e acima de 30 graus, ou seja, curvas mais graves, maiores, 7 meninas para cada menino. Então, como que é o trajeto da escoliose no Brasil? A família descobre que tem escoliose, a filha tem escoliose, vai para o médico, certo? Na maioria das vezes um ortopedista ou um neurocirurgião. Quais são os caminhos que o médico acaba fazendo? Tem uma frase no mundo todo que é: espera para ver o que acontece. Se piorar, a gente opera, mas não precisa fazer nada, que eu acho que é o mais terrível de todos. Outros médicos indicam para natação,
outros para RPG e pilates, outros para coletes ortopédicos ou para cirurgia, né? Só falando um pouquinho do RPG e do pilates, a gente não sabe ainda se isso é bom ou não para a escoliose. Não foram realizados estudos de boa qualidade para a gente poder afirmar que é uma boa técnica para a escoliose. Acontece, então, cerca de 29 mil cirurgias anualmente nos Estados Unidos, ou seja, todo ano 29 mil, outro ano vem mais 29 mil. Então, é, de fato, uma doença de saúde pública. Por que a gente, no Brasil, a gente também tem números grandes, onde tem os melhores trabalhos, pesquisas realizadas com escoliose, acontece tanto na Europa quanto na Ásia, né? Então, foi por isso que eu fui buscar essas técnicas, esses métodos nesses grandes centros. Então, para que tratar escoliose, né? A escoliose tem uma relação direta entre a progressão da escoliose e a gravidade, né? E a fase de crescimento. Então, nas fases de maior crescimento, ou seja, ali perto de 2 a 5 anos, é uma fase crítica, e depois na fase da puberdade, né? De 10 a 14 anos para as meninas e de 12 a 16 anos para os meninos. Então, é a fase que a gente tem que intervir antes para detectar mais precocemente, para não deixar esses adolescentes piorarem. Porque os números são altíssimos, são muito assustadores. Se a gente pegar aqui, ó, escolioses mais altas, maiores, estou falando aqui para você que de curvas de 30 a 60 graus, quando ele tem de 10 a 12 anos, 90%, ou seja, 9 em cada 10 pacientes vão piorar. Com 13 anos vai para 70% e com 16 anos para 30%. Quando eu falo de curvas super grandes, quando eles estão numa fase mais novos, todos os pacientes vão piorar aqui, de 10 a 12 anos, e depois vai diminuindo. Ou seja, quanto mais novo e maior a curvatura, mais perigoso, mais chance de piorar. Então, continuando falando disso, quando esses adolescentes ou essas crianças ficam maiores, mais velhas, o que acontece? Quando em estudos que comparam pessoas adultas, normais, nós, e pessoas que têm escoliose, elas sofrem mais dores. Então, estudos de corte, né, que acompanharam os pacientes por 40 anos, eles verificaram que a prevalência da dor é 3 vezes maior de quem não tem escoliose. E dor severa chega até em 20 vezes mais, tá, se ela não for tratada. Quando um outro estudo também feito no Canadá, acompanhou os pacientes por 20 anos, quando eles chegavam com 15 anos, eles faltavam mais da escola, quando eles chegavam com 20 anos, eles faltavam mais do trabalho. Então, de fato, isso atinge economicamente o Estado, né? Não temos muitos dados do Brasil, mas eu encontrei algumas coisas. Isso é uma reportagem da Folha de São Paulo, em 2011, falando da ACD, né? O Instituto realiza mais ou menos 6.500 cirurgias todo ano, e eles estavam... E 19 mil pessoas aguardam ainda pela cirurgia. E eles estavam construindo, em 2010, uma nova sede. Eu não sei se ficou pronta, se isso realizou mesmo, mas eles tinham uma expectativa que ia passar de 6 mil cirurgias para 20 mil cirurgias por ano. E o custo dessa cirurgia, cada cirurgia custa, em média, R$35 mil. Você imagina, se a gente consegue ter um tratamento mais precoce, quanto que a gente não economiza de dinheiro também para o Estado, né? Isso saiu também um estudo na revista Coluna, de 2011, falando de alguns dados do Brasil, do SUS. A média do tempo de espera de um paciente que, de fato, precisa do tratamento da escoliose, hoje é uma média de 25 meses. Tá? Então, o que ele faz nesses 25 meses? Fica com dor? Vai piorando cada vez mais? Ou existe um tratamento mais adequado aí, de fato, para essas pessoas? Então, a conclusão desse estudo é que, de acordo com toda a morbidade que a escoliose causa nas pessoas, é, de fato, algo que a gente tem que trabalhar a escoliose como
uma visão e uma intervenção de saúde pública. O tratamento cirúrgico, qual que é a maior expectativa que a pessoa tem, né? Principalmente, a expectativa é que diminua as dores e as deficiências quando adulto. E daí também estudos de 5 e 20 anos, que também vão acompanhando os pacientes, essas expectativas não são atingidas e não há evidências conclusivas que a cirurgia é boa para esse paciente. Ela tem altas taxas de complicação, como infecção, como paraplegia, tetraplegia, e, de fato, porque é uma cirurgia que demora 6, 8 horas, ela é muito grave, e também tem um risco de vida. Né? 48% de taxas de recidivas dessa cirurgia em 2 anos, também num estudo aqui de 2009. O que a gente fala é que a cirurgia, ela é essa cirurgia, tá? Pino e haste na coluna toda. Ela é bonita na foto, ela fica mais reta a coluna, mas perde o movimento, que é a coisa mais importante que a gente tem no nosso corpo, é o movimento. E muitas vezes, você aperta para mim, por favor, a pessoa opera e ela fica mais torta do que ela era, como nesse caso, e daí a gente tem que, de fato, ensinar ela a voltar, porque o cérebro corrigiu a coluna, mas o cérebro não entendeu, foi muito rápido essa mudança, e, de fato, a gente tem que reensinar o cérebro dela qual é a postura nova. Então, o que a gente tem de tratamento para escoliose hoje? A gente tem observação, a gente tem o tratamento científico, né, que é a fisioterapia, o exercício científico, a gente tem colete ortopédico e tem a cirurgia. Quando usar e qual usar? Se a gente usar um consenso basicamente médico, né, de cirurgiãos, que é o Scoliosis Research Society, eles vão falar o seguinte: eles vão falar só de observação, de colete ortopédico e de tratamento cirúrgico. Eles citam os exercícios, a fisioterapia, somente para os adultos. Eles falam aqui, ó, nos adultos, a observação associada à fisioterapia são indicadas para aqueles pacientes com sintomas leves e curvas não graves. Isso é super trágico, porque eu estou falando que eu vou esperar aquele adolescente piorar e, se ele tiver dor lá na frente, eu vou cuidar dele. Se a progressão acontece na adolescência, eu preciso tratar na adolescência. Isso é meio óbvio, né? Então, a gente segue um consenso chamado SOSORT. Ele tem um encontro anual por médicos, fisioterapeutas, ortesistas. Eles pensam num tratamento multidisciplinar, e esse tratamento fala que de 0 a 10 graus, sim, vamos observar, porque não chega a ser uma escoliose, não tem a rotação. De 10 a 25 graus, sim, só exercícios científicos. De 25 a 50 graus, aí sim, nós vamos fazer junto a fisioterapia, mas mais os coletes ortopédicos, tá? Eles sempre juntos, sempre em paralelo. E, claro, curvas graves, acima de 50 graus, que a gente não consegue um bom resultado no tratamento conservador, a gente sim opta pelo tratamento cirúrgico. Então, precisa ter cirurgiões, bons cirurgiões, mas é de 0,1% a 0,3% das escolioses. É a minoria. Não é o que está acontecendo no Brasil e em grande parte do mundo. Estados Unidos, por exemplo, que a gente segue bastante coisa, é um dos países que a gente não deve seguir nesse caso. Quando a gente fala na verdade, só de observar, é muito perigoso, uma vez que pode piorar essa curva. O que a gente precisa fazer? Um trabalho de rastreamento. Vai nas escolas e, com um instrumento barato, custa $100, chamado escoliômetro, vê o quanto de rotação você tem, aquela gibosidade na coluna. E aí, primeiro a gente testa, foi o que a gente fez nas escolas do interior de São Paulo. Nós avaliamos 2.500 e poucos adolescentes da rede pública, e a gente foi fazer um rastreamento, fazia o teste com aquele aparelhinho chamado escoliômetro, que é vê um nível. Se a pessoa tem uma rotação, o que a gente faz? Aí sim caminha para a radiografia. Não vai expor a radiografia
2.000 pessoas, não tem cabimento. Então, isso é menos oneroso também para o Estado, a gente detecta, então isso é uma iniciativa que pode ser feita. Não precisa ser só o fisioterapeuta, pode ser o educador físico, que já é pago pelo Estado, pode ser os médicos, né? Isso desde lá do pediatra, do médico da família. Então, todo mundo, é um teste que demora apenas 1 minuto. Ele vai fazer uma flexão de tronco e, se tiver essa rotação, né, a rotação vertebral, consequentemente das costelas, aparece a gibosidade e a gente encaminha para uma radiografia. Aqui no interior de São Paulo, nós encontramos uma prevalência de 1,5%. Você vai falar assim para mim, mas vale a pena? 1,5% é relativamente pequeno. Por que eu vou ter tanta atenção? Porque o problema não é a quantidade de pessoas só, e sim o quanto isso impacta na vida de cada pessoa, né? É igual a Zika, né? Ela não é muito prevalente, mas um filho que tem microcefalia impacta de uma maneira crucial na vida daquela família. Então, de fato, precisa de uma intervenção de saúde pública. A escoliose seria mais ou menos esse exemplo. O que a gente tem de coletes ortopédicos e suas evidências? No Brasil, basicamente, usam-se 2 coletes. O colete de Milwaukee, todo mundo já viu alguém com essas hastes que vai até o pescoço. Ela não tem muitos bons resultados. Por exemplo, nesse estudo, 1.000 pessoas tratadas com esse colete, 22% teve que ir para a cirurgia. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você constrói 4 prédios e cada 4 prédios que você constrói, um cai, né? Seria mais ou menos o efeito desse colete. Ele tem um efeito muito ruim, e no Brasil ainda é indicado muito o colete de Milwaukee. Um outro colete seria o colete de Boston, que ele não tem essa haste, porque quando inventaram lá em Boston, uma paciente não quis usar isso até o pescoço, e daí eles deixaram de fazer essa haste até o pescoço. Ela, num estudo também prospectivo de 295 pacientes, metade não melhoraram, 43% conseguiram melhorar, então tem uma prevalência melhor, 11% tiveram intervenções cirúrgicas e 1% ainda depois de um tempo também teve uma intervenção. E esse é o cenário do que a gente tem de colete ortopédico no mundo. Todos esses, hoje eu não vou citar todos, mas de fato esses coletes têm muito mais evidência científica, comprovação de que eles são muito melhores. É uma tecnologia cara. No Brasil ainda não tem ninguém que faça esse tipo de colete. Tem coletes desde tridimensional, mais rígidos, coletes com elásticos, coletes só usados para dormir. Então, diversos coletes, e em uma outra oportunidade a gente pode falar sobre eles. E os exercícios científicos, né? O que a gente vai falar, de fato, também que se usa no Brasil, como eu já disse antigamente, é indicado RPG e Pilates, ou natação, ou nada, mas tem 7 escolas no mundo com evidência científica. Dessas 7 escolas aí, existem 4 ensaios clínicos com nível 1 de evidência, ou seja, estudos muito bem feitos, que a gente pode ter mais certeza de que o tratamento conservador é mais interessante. Essas escolas são a Schroth, na Alemanha, Escola de Barcelona, de escoliose na Espanha, Dobomed na Polônia, SideShift na Grã-Bretanha, o CIAS na Itália, a abordagem de Lyon na França e o FITS na Polônia também. Essas são as escolas, mostrando um pouco do tratamento mais conservador. O foco desse tratamento é o paciente de todas essas escolas, é o paciente entender a sua deformidade, para que lado ele está inclinado, como ele está rodado, e, de fato, ter uma consciência e um tratamento intensivo para o seu tratamento. Não existe algo passivo. Todos os dias ele tem que fazer aquele tratamento, ele tem que movimentar os seus músculos, o cérebro dele tem que mudar, porque é só assim que esse adolescente e essa criança vai ter um crescimento mais adequado. Eu vou mostrar alguns exemplos. Esse é um paciente de 3 anos de idade. Pode passar, por favor. A gente faz, claro, brincadeiras, mas ele tem uma escoliose, dá para ver o desenho aqui da coluna dele. Aí eu brinco com ele para ele, vai super-homem, cresce, voa, enquanto ele faz a correção, respira de um lado e derrota a coluna, né? O objetivo é ele mudar o padrão
da musculatura dele e, aos poucos, entendendo o lado que ele está, para que lado que ele vai. Essa é uma outra paciente. Aqui dá para ver para que lado a parte de cima da coluna dela vai para lá, a parte de lado da coluna dela vai para cá, ela está rodada para cá, enquanto ela está rodada para lá. E a gente faz exatamente o inverso do que está a coluna dela. A gente inclina para o lado contrário, roda para o lado contrário, e vai fazer isso intensivamente. Todos os dias na casa dela, ela vai fazer esse tipo de exercício, para que também a musculatura e o cérebro dela aprenda como, de fato, ela tem que ir. Essa é uma outra paciente, ela tinha 30 graus, depois de 6 meses, depois de 1 ano, a coluna dela dobrou a curvatura de tamanho, e a gente faz, pode passar, por favor, um vídeo, a gente ensina ela na frente do espelho, essa é do jeito que ela senta no dia a dia, e como ela vai ter que se corrigir no dia a dia. Ela cresce, ela foge da curva, ela roda, depois ela vai se organizando, vai ficando cada vez mais reta, e o cérebro dela vai entendendo que a coluna é dessa maneira, ela tem que ficar cada vez mais retinha. A gente sempre fala que o trabalho não é no músculo, o trabalho é no cérebro, né? Então, vou colocar alguns casos clínicos. Essa é uma paciente que veio de Florianópolis, ela fez uma série de exercícios, fez na casa dela todo dia. Precisa menos do fisioterapeuta, precisa mais do paciente. Ele é a parte mais importante do trabalho. Antes e depois de 1 mês, alguns pacientes durante 1 ano, então tem mudanças radiográficas, então diminui a curva, era 40 graus, foi para 34, depois era 40, foi para 33, era 30, foi para 24. A coluna fica mais reta, né? Essa é uma adulta, tratamento de 4 meses, também pôde observar uma mudança de 4 graus. Esse é um paciente do Rio de Janeiro, também fez 3 séries de exercício. Eu só vi esse paciente 3 vezes na minha vida. E depois de 1 ano de tratamento, ele melhorou praticamente 11 graus, juntamente com o colete ortopédico. Essa é uma paciente que foi viajar, foi para Portugal, depois ela voltou para cá, e, de fato, também, em 10 meses, de 52 graus, foi para 40 graus. Melhorou tanto aqui no plano sagital, ficou mais alinhada a coluna, quanto melhorou a curvatura. Essa é uma paciente também de Salvador, eu só vi ela uma vez na minha vida. Ela tinha 36 graus, foi para 19 graus. 30 graus, foi para 23 graus. Então, é possível diminuir a curvatura, ninguém vai ficar reto, mas ela continua tendo mais força, ela continua tendo mais movimento. O que a gente espera de um tratamento, né, no Brasil? Como a gente espera a escoliose no Brasil? A gente espera um programa de rastreamento nas escolas, não só por fisioterapeutas, mas por médicos, por educadores físicos, pelo pediatra, a saúde pública toda envolvida na escoliose, que o teste dura apenas 1 minuto. Deu positivo no teste, manda fazer uma radiografia, para ter certeza, é o padrão ouro. Tem escoliose? Tem. O que a família faz? Vamos orientar essa família a buscar o melhor tratamento. Uma equipe multidisciplinar envolvida, psicólogos, ortesistas, médicos, fisioterapeutas, né, nutricionistas, toda uma equipe multidisciplinar. E daí, vamos buscar os melhores exercícios para esse paciente, que isso é algo de extrema importância. Vamos buscar o melhor colete para esse paciente. No Brasil, a gente ainda carece disso, mas quem sabe um dia a gente também traz essa tecnologia, ou alguém traz. E daí, claro, naqueles casos mal sucedidos ou curvas muito grandes, vai precisar de um bom cirurgião. A gente precisa ter esse cirurgião também do nosso lado. Então, a gente pensa numa equipe multidisciplinar. É assim que deve ser o curso dessa doença. O caminho é longo, essas curvas aí, o caminho é longo e super desafiador, mas o nosso trabalho é, de fato, tentar endireitar essa coluna, deixá-la cada vez mais reta. Essa era a minha contribuição aqui para hoje, esses são meus contatos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui e em casa. Espero que eu tenha explanado para vocês sobre a patologia, uma patologia super importante da gente ter, de fato, uma atenção de saúde pública. Eu agradeço o Rafa Zimbaldi por toda a iniciativa da semana e, se precisar de mim, estou super à disposição.
Obrigado, doutor Rodrigo. Agradeço a disposição de estar aqui conosco nessa semana tão importante. Primeira semana, né? Foi constituída a lei. Creio que no próximo ano, acho que nós podemos fazer outros eventos de conscientização. Também já tomar a liberdade de sugerir da TV Câmara aqui que possa fazer um programa específico para contar um pouquinho mais. Essa primeira parte, nós temos aí a limitação de 40 minutos, né, mas agradeço a disposição de estar aqui conosco, nos atender prontamente aí para que a população de Campinas e da região metropolitana aqui que recebe o sinal da TV Câmara aberto, tenha essa conscientização. Então, muito obrigado aí pela participação. Declaro encerrada a primeira parte da sessão, convidando a todos para, a partir das 18 horas, a sessão onde se discutirá vários projetos. Encerrada a palestra do fisioterapeuta Rodrigo Andrade, que falou sobre escoliose na adolescência, escoliose idiopática, aquela que não tem causa aparente. Bom, mas isso é com o doutor Rodrigo. Doutor, o senhor falou, eu gostaria que o senhor falasse um pouco das consequências que uma escoliose não tratada na adolescência ou na infância, no caso, nós vimos casos de crianças, né, que nascem com a escoliose. Quais as consequências para a vida adulta? Mostrei na verdade 2 estudos, né, que eles acompanham essas pessoas por 40 anos e outro estudo por 20 anos. Esse de 20 anos, quando eles chegam com 15 anos, eles faltam mais da escola por dor, e depois com 20 anos eles faltam mais do trabalho por também dor, incapacidade. E também, claro que se a curva for muito grande, pode ter complicações respiratórias pela essa compressão pulmonar, pode mais dor, incapacidade, uma função também psicossocial, porque a coluna torta, mexe todo com a parte emocional dessa pessoa. Então, de fato, se a gente tratar precocemente ou encontrar precocemente, a gente indica o melhor tratamento e, consequentemente, a gente vai prevenir essas complicações que elas são iminentes. É uma doença extremamente progressiva, ela vai piorar, então a gente precisa evitar essa piora. Há casos, inclusive, da pessoa perder sensibilidade, movimentos dos membros. Isso é um pouco mais difícil, acontece mais quando tem compressões nervosas, quando tem alguns escorregamentos de vértebra junto. Então, aí são patologias associadas à escoliose. Mas essa complicação pulmonar, essa complicação, essas dores, isso é muito comum, é muito mais comum que esse tipo de caso. Isso também pode acontecer em complicações cirúrgicas, né? Hoje no Brasil se faz muito mais cirurgia do que necessário para escoliose, porque precisa de um tratamento fisioterapêutico melhor, um tratamento, coletes melhores. No mundo, basicamente na Europa e na Ásia, ele já tem um tratamento melhor, já prevenindo mais isso. A gente precisa dessas iniciativas aqui, começando por Campinas, para disseminar isso para o Brasil e, de fato, ajudar mais pessoas. Na verdade, doutor, o tratamento é todos os dias, a pessoa tem que fazer todos os dias da vida. Tem que fazer, principalmente nessa fase de progressão, né? A gente falou hoje bastante da adolescência, porque a adolescência é isso, é a fase que a doença mais piora, né? A fase que a progressão ela acontece. Então, essa fase precisa sim fazer exercícios todo dia, porque o nosso trabalho não é só no músculo, é o cérebro automatizar aquela coluna. A gente vai fazer exercícios para o cérebro começar a acostumar que aquela coluna reta é o normal dela e não a torta. E o torto parece normal para o dia a dia. Então, por isso que o trabalho é lá no cérebro. E a coluna é consequência do trabalho. Os músculos são consequência desse trabalho.
O senhor falou sobre políticas públicas e incluiu aí uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, o senhor incluiu um psicólogo, porque a pessoa também tem que aceitar o que está acontecendo com ela. O psicólogo pode nos ajudar desde a adesão desse tipo de exercício todo dia, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu preciso que ela tenha consciência de que é importante ela fazer exercício todo dia, porque se ela não aderir, se ela não fizer, o fisioterapeuta não vai ser capaz de ajudá-la, o médico não vai ser capaz de ajudá-la. E em curvas maiores, mais graves, tem toda uma mudança, né, a imagem dela. Então, ela trabalhar toda essa parte, uma vez que o tronco, o corpo dela tem uma alteração, né? Então, quando muitas vezes tem que fazer o uso do colete ortopédico também, o psicólogo pode entrar. Não dá para tratar escoliose sozinho, só se trata escoliose de forma multidisciplinar. O senhor tem uma página na internet para quem está interessado nos tratamentos? Tenho, pode entrar no meu site, randradefisio.com.br, me seguir no Instagram, Rodrigo Andrade Fisioterapia, ou Rodrigo Andrade Fisioterapia também no Facebook. Tá certo. Tá, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigada, viu? Bem, dentro de instantes, às 6 em ponto, nós temos a 41ª reunião ordinária, também ao vivo aqui pela TV Câmara. Por enquanto, você continua com a nossa programação. Obrigada pela companhia. TV Câmara, Campinas.